Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, são 8h30 e esse é o Sua Excelência, o fato de uma semana que não está acabando na sexta-feira. Ela vai entrar pelo sábado, pelo domingo, ela vai varar a madrugada da segunda e esta semana seguirá ecoando na política e na economia e no seu bolso também por muitos outros dias. Eumano, bom dia, como está você, como estão as coisas? E já começamos essa análise, essa avaliação de uma semana enlouquecida. Bom dia, Lula. Bom dia, pessoal que nos acompanha. Semana enlouquecida mesmo, né? Debandada na economia, relatório da CPI avassalador, muita coisa importante para a gente comentar aí. Bola para frente, vamos lá. Vamos lá. Eu quero abrir aqui o nosso programa colocando na tela um artigo relevante, um artigo que deve ser lido, está nas minhas redes sociais, está lá na plataforma Brasília também. Artigo do Vinícius Torres Freire, na Folha de São Paulo de hoje, que dá o tom do que a gente precisa falar nesse início de programa. O Vinícius fala do golpe político ao golpe econômico, sobre o que está acontecendo na economia e qual o reflexo disso na política e por que está acontecendo. Aí ele fala o seguinte, que era preciso alterar o teto. O teto de gastos, né? O que dependeria de um programa muito maior de mudanças do orçamento, de prioridade de gastos, aumento de imposto, alterações de regras, etc. Para tanto, seria preciso haver governo, não uma desordem comandada por um imbecil perverso e por um economista tiozão do Zap, dado a mentiras lunáticas. Mesmo se houvesse um governo e um plano críveis, tal mudança daria em algum tumulto econômico-financeiro. Veja bem, às vezes as pessoas acham que eu sou extremamente duro, né, ao usar termos para qualificar esse governo desqualificado. Né? O Vinícius é um sujeito elegante, é um sujeito mais urbano, né, até do que eu, e usa esses termos. Quando eu li, eu disse, eu me identifico totalmente, me identifico muito com as ideias e a forma de pensar do Vinícius, né, meu amigo. Agora, é isso, Eumano. O Brasil vive hoje um terremoto na economia, que já produziu recessão para 2022. Não importa o que vier a ser feito para consertar o rumo desse desmonte na área social, dessa escalada da miséria no país, né? Porque nós teremos o reflexo disso na leitura dos dados econômicos, com baixíssimo crescimento, talvez recessão, inflação no ano que vem, né? E a desconfiança generalizada de investidores no Brasil e fuga de investimentos. O Bolsonaro não governou até agora, até hoje, desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando recebeu a faixa, né, de Michel Temer, que estava sentado na cadeira de presidente de maneira ilegítima. Não governou, não eleito sob o discurso do ódio, eleito com a divisão do país, ele tratou de desmontar, desconstruir. Sempre foi o presidente da negação, o presidente do contra, o presidente da destruição. Em relação aos programas sociais e, sobretudo, ao bem-sucedido Bolsa Família, que na última quarta-feira fez 18 anos,
e como acentuou, como pontuou o Zé Paulo Kupfer ontem numa conversa comigo, ao fazer 18 anos, ele foi desmontado, ele foi desfeito. E o Bolsa Família, que recebeu tantas críticas, não só dessa ala que hoje está sob o guarda-chuva do bolsonarismo, mas muitas críticas do Brasil conservador, do Brasil que se acha elite, do Brasil que se acha dirigente, né, dos mercados financeiros, da classe média. O Bolsa Família reuniu programas sociais que estavam dispersos, criou um cadastro único, criou 4 grandes programas dentro do Bolsa Família de transferência de renda, criou uma estrutura de, primeiro, ação de Estado para bloquear a escalada da miséria, e depois uma estrutura de incentivo para o crescimento pessoal e familiar com um mínimo de distribuição de renda para fazer justiça social. E cobravam tanto, e sim, sempre houve porta de saída, né? Sempre houve porta de saída. E a porta de saída central era o fomento à vida, a que as pessoas tivessem capacidade de pensar, de raciocinar, força para lutar, para sair daquela condição social deprimente. O que acontece hoje? Durante 10 meses, e por causa do Congresso Nacional, em 2020, no auge da pandemia, no momento mais duro da pandemia, né, o país criou o auxílio emergencial de R$600, por causa do Congresso, em razão do Congresso, tendo uma forma muito inteligente de fazer com que aquilo não impactasse a regra do teto fiscal. E você pôde promover, mesmo em plena pandemia, uma distribuição de renda e uma redução de miséria, né, muito grandes. Mas você precisava trabalhar, o governo precisava governar para construir um novo modelo. E se ele quisesse acabar o Bolsa Família, né, que ele construísse um novo modelo, mas não fez nada. Né? O Bolsonaro tratou, né, seguidamente de ficar fazendo aquelas perorações sobre a ignorância e sobre o nada e o discurso a favor da morte durante todo o ano de 2020, durante todo esse ano até aqui de 2021, e cuidando da própria reeleição no lugar de trabalhar. É um vagabundo. E toda a sua equipe é vagabunda e despreparada. Não estruturaram os programas se queriam montar alguma coisa que fosse estruturante. Aí vem e faz o mais fácil, amarretadas, destruir o mínimo que existia de regra, né? É uma regra fiscal que eu até sou contra. A regra do teto, o estabelecimento do teto, foi a primeira premissa atendida depois do impeachment sem crime de responsabilidade em 2016. O teto de gastos foi instituído pelo Congresso Nacional sob a liderança do Rodrigo Maia em 2016, e já lá, eu, em conversas pessoais, dizia para ele que esse teto era uma loucura porque iria retirar a capacidade de investimento do Estado em áreas sociais, na educação, na saúde, e ele dizia que não, que tinha que ser daquela forma, porque o mercado exigia, os investidores exigiam. Criou-se essa regra, criou-se esse regramento que serviu aos golpistas de 2016, que tiraram uma presidente legítima, cujo governo podia conter erros, mas que tinham condições totais de serem acertados no curso normal da estrutura legal de um governo instituído pelo voto. Bom, feito isso, governaram sob essa regra do teto, num período em que à frente, né, do grupo de governo tinha
a cleptocracia que foi levada pelo Michel Temer para o Palácio do Planalto, aonde não se estruturou também um programa social, ao contrário, se tratou de fazer as entregas do Estado brasileiro ao mercado, como ele pedia, como se o Estado brasileiro fosse um carpaccio. Ele foi fatiado e entregue na bandeja, né, com molho, né, com um molho mais ou menos picante ao mercado financeiro, como eles exigiam, e deu no Bolsonaro. E está aí o Brasil ontem. O Zé Paulo Kupfer, que de vez em quando vem aqui e faz análises econômicas conosco, o Zé Paulo Kupfer estava mergulhado, olhando o panorama para o Brasil na Bolsa de Chicago, que vê o mercado futuro para daqui a 2 anos. É muito feio, é devastador, é desolador, né? Porque lá fora, hoje o Brasil tem uma Bolsa de Valores com 106 mil pontos, quando para olhar para o Brasil de 2013, 2014, a gente deveria estar a 200 mil pontos na Bovespa, hoje estamos a 106, e lá fora, no mercado futuro, a Bolsa de Chicago vê o Brasil abaixo de 100 mil pontos na Bovespa daqui a 2 anos, ou seja, vamos cair mais. O mercado vê o Brasil com inflação descontrolada acima de 12% daqui a 2 anos. O mercado vê o Brasil com juro acima de 15%, podendo chegar a 20% daqui a 2 anos, o juro básico, a taxa Selic. Não existe segurança hoje no Brasil para investidores e para novos investimentos. O Brasil é um país em dissolução. E nessa marretada fiscal que o governo vem fazendo, colocando a culpa, por exemplo, do aumento de combustíveis em governadores, né? E tendo o apoio do Congresso para fazer uma alteração tributária que tira a receita de estados e municípios, a gente caminha para um quadro que aí não é tarde, não é demais alertar. A gente vem falando aqui um quadro de crise federativa. E não é uma crise federativa no papel, é uma crise federativa que a gente pode ter um conflito entre estados, principais municípios e União. E conflito sério, porque nesse desgoverno de Brasil, nessa ausência de governo federal, nós tivemos uma única ideia bem-sucedida nesse processo de gestão pública, que foi o Consórcio do Nordeste, que até aqui tem funcionado de maneira interessante, inovadora, né, e que tem que ser observado. Mas esse conflito está crescendo. O Brasil está em ritmo acelerado de dissolução social em razão da escalada da miséria, de dissolução das suas bases econômicas, porque hoje tem um governo que atua contra a economia, e de dissolução do seu pacto federativo. É isso que está acontecendo em razão do Bolsa Família. Falei demais, Eumano, quero te ouvir. Vou pegar alguns tópicos aí, Lula. Assim, primeiro, entender por que o Paulo Guedes está lá, né? Por que ele chegou ao governo. Vou saudar aí primeiro todo mundo que está aí nos acompanhando, a Beto de Brasília, Marinês, Paulo Ricardo, todo mundo aí, parceiro aí no Twitter. São Vieira, valeu aí, gente, obrigado aí pela presença. Pessoal, olha só, então, Lula, eu acho a primeira coisa por que o Paulo Guedes está lá, né? O Paulo Guedes chegou lá, tem um barulho de uma roçadeira da grama aqui da minha quadra hoje aqui, desculpa, gente. Não tá vazando para cá, não, tá? Não tá, não? Aqui, ótimo. Não. O Paulo Guedes chegou lá como um legítimo representante do mercado financeiro, dentro da agenda liberal, de privatização, fazer uma reforma da Previdência arrochando mais os trabalhadores. Então, ele chegou lá com esse perfil. Eles esperavam que isso desse algum resultado positivo na economia. Lula, assim, quando eu comecei a estudar política, lá, uns 40 anos atrás, uma das primeiras coisas que me disseram
é que não havia como a economia de um país funcionar bem sem que a política estivesse bem resolvida. E a nossa política está muito mal resolvida, não há hipótese de dar certo, nem com Paulo Guedes, nem com outro. A primeira coisa é isso, não há hipótese de dar certo, nem com Paulo Guedes, nem com outro, porque nós não temos consensos políticos. O Bolsonaro trabalha contra os consensos políticos. Sem consensos políticos, numa sociedade complexa como a nossa, cada um vai para um lado, né? Aquilo que se fala do trevo, né? Tem saída para todo lado e não sai do lugar, né? Fica paradão ali. Então, Lula, eu acho que um pouco é isso. Assim, o que o Paulo Guedes faz e por que ele permanece? Ele permanece primeiro porque ele quer permanecer. O Paulo Guedes, cada minuto dele no governo, é importante para ele. Ele gosta do cargo, ele opera no cargo, ele opera como ele operava no tempo em que ele estava só no mercado privado. Ele se beneficia até dos erros dele, que é o caso aí das offshores, em que ele ganha, não sei quanto ele ganhou de ontem para hoje, mas de novo o dólar subiu, de novo ele ganhou. Então é uma anomalia a presença do Paulo Guedes. E aí, viu, Lula, quando eu falo que sem a política não resolve, isso vale para o governo Dilma também. O governo Dilma caiu por uma série de circunstâncias, uma série de maldades foram feitas, uma série de conspirações. Mas a Dilma perdeu também porque não se resolveu bem politicamente. A Dilma não era bem resolvida politicamente nem dentro do PT. E dentro do Congresso também não era. Foi isso que levou à eleição do Eduardo Cunha, sabe? Foi uma falta de articulação política por parte do governo, de não conseguir evitar a eleição do Eduardo Cunha. E sem o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, dificilmente teria havido o impeachment. O Eduardo Cunha era a pessoa que empunhava e assumia essa bandeira. Então, assim, eu levo muito a sério essa história de política, da importância da política para a harmonia do país, para você encontrar saídas para o país, e hoje nós não temos. Então, nesse cenário, Lula, assim, eu espero estar completamente errado, eu não tenho bola de cristal, mas eu não consigo, aí, concordando com você, o cenário é muito ruim, porque nós não temos possibilidade de construir consensos. Nós temos o Bolsonaro acuado, o Bolsonaro e a família dele, tecnicamente, objetivamente, podem ir para a cadeia em algum momento. Pode não ser durante o mandato, pode ser depois do mandato, mas nunca um presidente da República, nunca uma família do presidente da República teve contra ela tantas denúncias tão sólidas, sabe, uma investigação de 6 meses feita por essa CPI. Então, o quadro político é péssimo, a economia só piora, essas duas coisas não vão conversar, o Congresso só está na lógica de não fazer o impeachment do Bolsonaro, da maneira mais rápida possível, executar esse orçamento paralelo, jogar esse dinheiro para dentro das suas campanhas para o ano que vem. Então, o cenário é péssimo, Lula. Eu não consigo, assim... Eu estou mais otimista, desde 7 de setembro, já falei isso aqui, em relação ao futuro da política, porque eu acho que o Bolsonaro, ele ficou claro que... Porque aí até vale falar uma coisa, Lula. Agora, nesse ambiente de deterioração da economia, inflação alta, caminhoneiro falando em fazer greve, você cria um ambiente que era aquilo que sempre se disse que o Bolsonaro queria, que era criar um ambiente de caos no Brasil. Isso já se fala desde o início do governo dele. Pois bem, a situação agora é real para se chegar a um caos, só que ele não tem o que ele imaginava que ele teria, que era o empenho de setores da sociedade, inclusive das Forças Armadas, em dar um golpe, em dar um golpe para o Bolsonaro, em dar um golpe para fortalecer o Bolsonaro. Agora, porque esse cenário de pessoas disputando lixo em caminhão de lixo, sabe? Isso daí para saque em supermercado, que é o que o Bolsonaro sempre falou, parece que ele sempre apostou. Eu acho que o Bolsonaro sempre apostou em saque em supermercado, estradas fechadas, e também quebra-quebra nas ruas de modo geral, manifestação violenta, com infiltração. Ele sempre apostou nisso. Ele apostava no caos para ele ressurgir como um homem forte, né, no momento certo para conduzir o país com a mão militarizada. Sim, só que aí essas condições não foi da maneira que ele esperava. E aí, Lula, eu peço licença que eu quero introduzir um outro assunto, que eu acho que a esquerda não está percebendo bem, são essas discussões em torno da PEC do Ministério Público. Há uma armadilha para a esquerda aí. Não estou falando do mérito do projeto, estou falando da oportunidade do projeto. É uma isca.
Isso é uma isca que a esquerda caiu. Vão carimbar a esquerda como defensora da corrupção daqui para a campanha. Já tenho pistas disso, isso vai ser usado pelos lavajatistas, isso vai ser usado carimbando, assim como inventaram um kit gay, vão dizer que a esquerda é a favor da corrupção por causa disso. Vai ser a narrativa, como diria o Marcos Rogério, daqui para frente. Tem uma armadilha perigosa, acho que se deve prestar atenção nisso. Arthur Lira parece que perdeu, jogou o projeto, parece que perdeu, está insistindo, mas o desgaste vai ficar, não é para ele, não. Arthur Lira nem tem tanto interesse em provocar o Ministério Público dessa maneira assim, não. Tem mais interesse político nessa votação, na minha opinião, do que propriamente aí uma vontade em fazer isso. Eu, mano, concordo contigo, e bom você ter trazido esse tópico aqui, porque foi derrotado o parecer, que era um parecer que tinha modificado bastante o projeto original da PEC 5, projeto original que era do deputado Paulo Teixeira, do PT, que é muito mais consequente do que o parecer. Essa tua advertência sobre a isca, sobre a estratégia, sobre a armadilha, é absolutamente consequente. E é tão infantil. Quando surge e qual é a briga intestina que tem dentro da esquerda? É por causa dos votos dados por deputados do PSOL, né, a recusa de se aprovar aquele parecer que era um parecer muito radical do deputado Paulo Magalhães, sobrinho do Antônio Carlos Magalhães, primo do ACM Neto, né, que fez um parecer radical em relação ao CNMP, né, nos moldes do que o Lira queria. O projeto original, a PEC 5, tá, de autoria do Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é muito melhor do que ficou o parecer. Agora, o Arthur Lira esgrime a possibilidade, que eu não sei se tem respaldo legal, de votar o projeto original, que, vejam bem, modifica, estabelece controles maiores sobre o Ministério Público, mas não é aquela desconstrução que estava no parecer que foi derrotado do Paulo Magalhães. Agora, a briga dentro da esquerda entre parte do PSOL e, sobretudo, PT e petistas, e que está vindo para as redes sociais, está vindo para a rua, está vindo para a militância desses partidos. Vejam bem, o PSOL surge de onde, em que momento? No momento do governo Lula, em que o PT apresentou propostas de reforma tributária, de reforma administrativa, de reforma da Previdência. O Lula instituiu, até a última, que foi feita em 2020, a única reforma da Previdência que, de fato, funcionou, né, e que melhorou as condições fiscais do país. Foi naquele momento que houve a ruptura dentro do partido, dentro do PT, que gera o PSOL. O Brizola falava, em 89, que ele não gostava do formato como o PT parecia ingênuo, né, ao tratar questões de corrupção, o discurso da ingenuidade. E ele dizia que o PT era a UDN de macacão, né? E o PT foi confrontado com esse seu DNA, né, udenista, que ficou em parte do partido, foi confrontado com esse DNA udenista na crise do Mensalão, em 2005. Tá? E uma parte significativa de quem conservava esse DNA udenista saiu e fez a ruptura para fundar o PSOL. Então, eu diria que o PSOL é uma UDN, né, sob uma marquise, né, de prédio vazio no centro das grandes cidades. Então, há um pouco
de um udenismo, né, no PSOL. Agora, esse udenismo o conecta a uma parcela significativa da sociedade que não é de extrema-direita, e isso vaza dentro exatamente desse debate agora sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público foi uma instituição criada da forma como ele é pelos constituintes de 87 e 88. Só que ele foi desfigurado, ele foi atrofiado, né, por uma nova geração, a geração dos Dallagnol, dos Diogo Castor, esse procurador que foi punido agora, demitido, né, em razão de ter pago o outdoor. Não foi porque ele pagou o outdoor apenas, foi porque ele pagou o outdoor e ele mentiu. Ele criou subterfúgios dentro da prestação de contas do Ministério Público para mentir sobre a prestação de contas. Vejam bem, é um procurador da República que falsifica um documento. Ele foi demitido por isso. Não foi porque ele pagou um outdoor, né? E há mais coisas que vazarão nos próximos dias e que vão chocar muito. Vazarão novas informações. Lula, dessa área. Agora, eu tenho dúvida do impacto. Estou falando de assim, eu tenho dúvida do impacto eleitoral disso. Como é que vai ser isso? Estou falando de eleição, estou falando de voto, não estou, sabe? Mas eu tenho dúvida de como isso vai impactar. A Cláudia fala ali que todo aquele cenário que eu coloquei lá do Eduardo Cunha, que aquilo não era suficiente para o golpe contra Dilma. Claro que não, concordo com você, evidentemente, nada era, mas a política é assim. Foi assim que foi feito, e foi assim que a Dilma foi deposta. Foi na política. Não, então, aí eu sempre falo, mano, sim, foi dentro do Congresso, mas foi um atalho. Tentaram pegar um atalho. Mas faltou. Mas a democracia não aceita atalho. Mas aceitou. Democracia não aceita atalho. Não aceitou. Não. Aí é que está a ingenuidade. Aí, concordando com você, aí é que está a ingenuidade. O PT apostou que não seria possível, que haveria uma reação, e não houve. Não, mas aí tá a questão do princípio. Aí é você aceitar que tudo que foi feito depois é democrático. Não enxergou-se antes, mas não se pode, assim, o princípio da minha frase, do meu conceito é... Não é moral. Não, claro, mas... Ela é pragmática em função de que aconteceu. Ok, mas é o seguinte, mas aí o meu julgamento é moral. Democracia não aceita atalho. Tanto não aceita que o que aconteceu na esteira de 2016 não foi democrático, né? A eleição de 2018 foi uma eleição assimétrica. E eleição assimétrica não é democrática. Tá? E Jair Bolsonaro não é... Não, eleição assimétrica não é democrática. Lula, nós continuamos num país que ainda é democrático. Eu acabei de ouvir isso agora na entrevista da insuspeita Anita Prestes. Nós ainda vivemos numa democracia. Eu vi isso agora lá na TV Democracia. Sim. Acabei de ouvir isso dela. Nós vivemos numa democracia. Então, nós temos que saber jogar dentro dela e como os adversários também jogam. É isso que eu falo. Se a gente for melhorando o conceito da Anita Prestes, nós vivemos numa democracia sob ataque. Tá? E sob ataque constante. E que só está de pé porque nós temos resistido a esse ataque, né? As instituições têm resistido a esse ataque. Agora, a eleição de 2018 foi assimétrica. E eleição assimétrica não é 100% democrática. E nós estamos hoje com um poder sob ataque, né, de um candidato autocrata. Agora, o projeto dele de autocracia deu errado, certo? Né? A minha intenção, Lula, desculpa, mas a minha intenção é o seguinte, eu que não enxergo à frente de ninguém, mas olhando para trás, eu acho que, de novo, se cai numa isca. Se acredita em algumas crenças, em algumas coisas, e aí essas coisas depois não se confirmam, sabe? E aí a casa cai.
Então, assim, eu acho que se tem que tomar cuidado com isso, tem que ficar mais esperto, não acreditar que vem um salvador, que vem, sabe, ficar mais esperto, porque quem joga esse jogo é profissional e foi isso que aconteceu, sabe? Com todos os problemas, você tem que trabalhar com todas as situações. Você não está agindo com anjinhos ali no Congresso. Então, tem que ser mais esperto que eles. E eu estou achando, vou repetir, que estão caindo de novo na isca. Estão caindo na isca em relação a essa coisa do Ministério Público. Não estou entrando no mérito, mas essa discussão agora, ela vai... Primeiro, ela dividiu. Aliás, tem um outro assunto que dividiu a esquerda. Uma entrevista da presidente da UNE, Bruna, Bruna Brelas. Brelas. E ela reclamando do ódio da esquerda, do ódio das redes de ódio da esquerda, que não admitem contradições, que não admitem... E ela apanhou muito por causa disso. E aí, empurrando ela para a direita. Ela é ligada ao PCdoB, que é parceiro do PT desde 89. Esse tipo de comportamento interno atrapalha para o ano que vem. PCdoB pode ir para uma outra aliança. PCdoB pode ir para o PSB, PCdoB pode ir para uma federação. Então, esse tipo de coisa, Lula, é que se ficar acreditando, isso não vai acontecer, não, porque depois quebra a cara. Essa que é a minha experiência. Concordo. Ótima a tua advertência. Você lança luz sobre um escaninho que está ali da prateleira de possibilidades, né? E que as pessoas não estão olhando. Agora, não dá também para você concordar com toda a forma como o jogo está sendo feito, como se a gente tivesse... Né? Não, eu sei. Não, tudo bem. Não, e aí ótimo. É ótimo que é o seguinte, eu só quero te dizer que nessa luz que você lança para esses escaninhos, aí a gente tem que puxar o que vem depois, o que pode vir depois, que esse é o nosso papel. E aí tem uma coisa que é obrigação da gente abrir a cabeça. O que está acontecendo, e aí vamos entrar já no tema TSE, né? O que está acontecendo, e a gente falou de TSE aqui na segunda-feira, as coisas aconteceram da forma como a gente falou na terça-feira. O deputado estadual Francisco Francischini, né, do PSL do Paraná, vai terminar cassado, tá, por ter usado as redes sociais para distribuir fake news. E isso vai impactar no julgamento, nos primeiros julgamentos da chapa Bolsonaro-Mourão, que terão lugar, né, no TSE a partir de terça-feira à noite. Qual é o cenário que está se desenhando? O governo está inviabilizado do ponto de vista econômico com essa sua jogada eleitoreira, vagabunda, rastaquera, de mudar o Bolsa Família, né? Incorporar o nome Auxílio Brasil, que contém já uma ideia eleitoral do Bolsonaro, mas com uma coisa que, como eles não sabem fazer conta, porque eles são burros, além de vagabundos, né? O auxílio emergencial beneficia hoje 35 milhões de pessoas. E eles não podem mais reproduzir o auxílio emergencial porque não cuidaram de fazer isso do ponto de vista legislativo. Aí tem que mudar o Bolsa Família. Só que o Bolsa Família só contém 17 milhões de pessoas beneficiárias. Então, eles já estão abrindo mão de 18 milhões. O Bolsa Família contém 17. Eles já estão reduzindo o universo. Nessa redução do universo, para aumentar para R$400 por mês, eles vão dar uma marretada e furar o teto em pelo menos 34 bilhões de reais no ano de 2022, o que é um crime fiscal, passível de cassação. O mercado financeiro que sustentou, que colocou, que foi fundamental por colocar o Bolsonaro aonde ele está, rompeu com ele.
As empresas romperam com ele. Hoje, o Pedro Passos, presidente da Natura, o Furlan, presidente do Conselho da BRF, né? O Fernando Furlan, o da Localiza também, o mineiro, que foi, inclusive, secretário do Paulo Guedes. Os três hoje estão nos jornais destruindo o governo, dizendo que o governo faz é uma loucura e que não dá para apoiar um governo como esse. Nesse cenário, se vai para um julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão, que contém duas possibilidades de pena. Quer dizer, 3, pode não dar em nada. 2, pode caçar a chapa, improvável. Né? Improvável nesse momento. Caçar a chapa, por quê? Significa você fazer com que um tribunal de 7 juízes anule o resultado da eleição, tire da presidência um presidente que teve 58 milhões de votos, né? E coloque o quê? Quem viria no lugar? Inicialmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que deveria assumir a presidência, nesse caso de cassação da chapa, para convocar uma eleição indireta em 60 dias, com regras que ele construiria. Só que ele, Arthur Lira, de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está impossibilitado de assumir a presidência, porque ele é réu no próprio Supremo. É uma regra discutível, mas ela existe hoje. Então, se não for o Arthur Lira, quem assume? Rodrigo Pacheco, porque é presidente do Senado. Ele é o terceiro na linha sucessória, né? É o Rodrigo Pacheco quem assume, com a mesma obrigação de chamar a eleição em 60 dias, indireta, com regras que ele estabelecerá. O Rodrigo Pacheco, o nosso jurista de quermesse, é o queridinho do mercado. É aquele que abriga tudo. E se esse Rodrigo Pacheco estiver, vamos dizer, no lugar certo, na hora certa, para a providência divina, para esse tipo de unção? É isso que o país pede? Isso é possível? Eu vou te dizer, eu já vi tudo. Nós já vimos tudo nesse país. Inclusive, presidente eleito por colégio eleitoral, como um presidente de biografia conservadora, né, ser eleito, né, empurrado por um movimento revolucionário, né, que se coloca contra uma ditadura e morre no dia de tomar posse. A gente já viu tudo. A gente já viu, né, biografia ungida como Luiz Eduardo Magalhães morrer no ano em que ele viraria candidato a vice, né, do Fernando Henrique Cardoso, com o caminho de ser ungido presidente da República, depois em 2002, né, dependendo, claro, do histórico eleitoral. Nós, assim, a Dilma Rousseff, não seria a candidata do Lula em 2010. O candidato óbvio do Lula, quando ele começou a presidência em 2003, né, era o Palocci. Era o Palocci, era o queridinho do mercado. O que é que aconteceu? A história aconteceu. A natureza aconteceu. A natureza das pessoas aconteceu. Então, isso que está acontecendo esta semana, que é esse assalto aos cofres públicos, é essa demolição do teto de gastos que foi imposto pela mesma ala conservadora que colocou o Bolsonaro no poder e que agora não sabe o que fazer com esse entulho que colocou lá dentro, né? Eles vão buscar uma solução. E essa solução, Eumano, pode estar no Tribunal Superior Eleitoral. Não só na cassação da chapa, mas no impedimento do Bolsonaro se candidatar por ter, no exercício do mandato, descumprido regras fiscais.
isso também, regras fiscais, mas nesse caso, esse é o caso da regra fiscal. Eles não iriam admitir isso, claro, mas sim por ter usado, né, disparos de WhatsApp Ô, Lula. ou ter feito a disseminação de fake news na campanha e aí impedir o Bolsonaro. Desculpe, falei muito. Não, tranquilo. Primeiro, assim, você trouxe esse assunto aqui segunda-feira, é um assunto que eu não estava acompanhando de perto, achei excelente. Ontem até eu vi que você entrevistou a Carolina Brígido, lá na TV Fórum, e ela tinha escrito também um artigo, e o artigo dela veio bem na linha do que você tinha falado na segunda-feira, de como o julgamento do Francisquini poderia criar aí uma jurisprudência, uma sinalização aí para o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão. E aí, Lula, eu acho super importante isso daí, porque realmente, e aí não tem informação nenhuma, o que eu tenho é uma aposta aí, digamos, no meio termo, mas diante de tudo que aconteceu, e aí eu não sinto disposição nenhuma no TSE para caçar essa chapa. Nós entrevistamos esses dias lá na TV Democracia o Cacai, e o Cacai, ele mesmo, ele que é um advogado aí do Prerrogativas e que defende aí, ele é voltado mais para o Supremo, né? Ele não é advogado eleitoral, mas ele acha que em outras palavras, que o TSE é meio pequeno para caçar um presidente da República. Se você falou, 50 e tantos milhões de votos. Agora, não depende da gente querer também, né, Lula? Porque isso está na Constituição. O TSE pode fazer isso. Se tem tamanho, se não tem, se vai depois, as instituições vão sustentar o que ele faz, aí é outra questão. O TSE pode. E o argumento específico é que o Bolsonaro, as fake news não teriam sido suficientes para mudar a eleição. Mas no caso do Francisquini vem aí uma novidade, Lula. E isso está lá no artigo Isso está lá. Acho que a gente não tinha falado isso na segunda-feira, mas está lá no artigo da Carolina Brígido, que é o fato de que o Francisquini está sendo julgado por uma live em que ele fez questionando, dizendo que havia fraude na urna eletrônica. A mesma coisa foi feita pelo Bolsonaro na live há alguns meses, em que ele disse que ia provar que havia fraude no Ministério Público e não provou. Pelo contrário, ele afrontou, ele questionou. Então, nesse aspecto, há uma semelhança muito grande. Se a questão é questionar a lisura das urnas eletrônicas, o caso é idêntico. Não há dúvida de que o Bolsonaro questiona, que o Bolsonaro operou contra a urna eletrônica, que o Bolsonaro tentou aprovar a urna eletrônica. Então, aí, Lula, eu acho que é muito mais fácil para esse TSE, que pode não se sentir suficientemente empoderado para fazer um impeachment, para caçar uma chapa, pode muito bem, é mais fácil decidir pela inelegibilidade do Bolsonaro, arranjar no meio, não vai faltar, não precisa fabricar nada, não vai faltar aí razões específicas, vou deixar isso para os nossos legisladores, mas acho que tem aí um meio termo, acho que tem aí um caminho. E aí, Lula, abre um espaço, isso está na entrevista até o Rodrigo Maia, está na entrevista dele hoje para a Folha de São Paulo, ele fala que para ter um candidato de centro, eles têm que crescer para cima da direita, tem que tirar aí o Bolsonaro. A gente já vem falando isso aqui há algum bocado de tempo. A situação do Bolsonaro é muito mais frágil. Ele é o segundo e ele é frágil, ele tem um governo ruim, ele tem uma inflação alta, ele tem fome, ele tem um monte de coisa contra ele. Agora, eu acho também, o Paulo está falando que é pouco provável acontecer, imagino que ele esteja falando da cassação, dessa segunda possibilidade aí. Eu acho tudo difícil, Paulo. Agora, eu acho mais fácil sair uma inelegibilidade, eu acho mais fácil você impedir ele de se reeleger do que você tirar esses 57 milhões de votos dele hoje. Então, é um pouco de torcida da minha parte, mas eu acho esse caminho mais viável, acho esse caminho politicamente mais fácil de ser trabalhado, e aí ele atende a esse centro que vai. Sem o Bolsonaro, sim, o centro tem grande chance de ir para o segundo turno, pode não ir também, o Lula pode ganhar no primeiro, no cenário atual, mas o centro tentar achar um candidato. O Rodrigo Maia aposta no Dória, tem aí o Eduardo Leite, que nem ganhou a eleição ainda, só terminando. E aí, nesse centro, eu não sei aí a figura do Pacheco, muito verde, mas ele tem o perfil ideológico do Tancredo, hein, Lula? Ele vai ali, ele fica fora da extrema-direita e do PT. O resto vale tudo ali nesse. Então, não sei se isso aí dá, mas ele é desconhecido nacionalmente, tem rejeição alta também. Agora, acho que nesse cenário podia sim surgir um outro candidato.
Se ganharia do Lula, eu não sei, mas acho que é mais fácil ganhar do Lula como candidato de centro, centro-direita, uma coisa por aí, que reúna todos os antipetistas do mundo, mais fácil por aí, porque o Bolsonaro não reúne todos os antipetistas do mundo. Tem gente que é mais anti-Bolsonaro do que antipetista. Essa aí é a minha avaliação de hoje, viu, Lula? Perfeito, mano. Não, peraí, calma, que eu vou pontuar em cima do que você falou, mas eu quero aproveitar a audiência que está muito alta hoje, né? Inscrevam-se aqui no canal, se tornem membros do Plataforma Brasília, mandem seus superchats, seus super stickers, nos ajudem a conservar o canal. E se você chegou até aqui, através da TV 247, que reproduz esse programa nos sábados de manhã, né? Também se associe, se filie à TV 247, se torne membro. Se você chegou aqui pela TV 247 e é membro dela, se torne membro da Plataforma Brasília, clicando lá nas direções que são dadas pelo próprio YouTube, né? Vamos construir esse ambiente de mídia digital independente, estamos nele, através da TV Democracia também, onde o Eumano está diariamente, eu às vezes, da TV Fórum, onde eu estou sempre, o Eumano às vezes, né? E na TV 247, criando esse espaço de debate, né? Intenso e democrático. Eumano, sobre essa construção daquilo que a gente sempre falou, segunda via, não é terceira via. E é o que o Rodrigo Maia fala na entrevista. É preciso tirar o Bolsonaro para que alguma coisa cresça. A gente tem dito, eu não vou falar o nome dele, mas o candidato do PDT, né, tem apostado que ele será o herdeiro do bolsonarismo, né? E aí ele tenta mimetizar, né, posturas do Bolsonaro, como ser um cara grosseiro, como ser um cara que fala de tudo do jeito que quer, como ser um cara de opiniões fortes e determinadas, e já procura a construção de uma chapa com um vice que agregue para ele dentro dos quartéis, dentro das Forças Armadas. O candidato do PDT procura, sim, né, um militar para integrar a sua chapa. E hoje o que ele aposta mais é no Santos Cruz. Não acho que isso vai dar certo. Agora, inviabilizado o Bolsonaro por qualquer tipo de decisão, por qualquer alquimia, né, de decisão, eu acho que, no momento, o centro, a direita, a centro-direita, eles apostam, sim, no nome do Rodrigo Pacheco. Tá? Por ser essa pessoa melíflua, né, na presidência do Senado, por ser uma pessoa que dialoga com todo mundo, é verdade, né, por ser senador por Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral do país, por ser um senador bem avaliado em Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral do país, e por ter decidido sair do DEM, partido que resolveu se acabar, né, e criar a União Brasil, para ir para o PSD de dado do Gilberto Kassab, que você pode ser contra ou a favor, mas o Gilberto Kassab é um construtor de pontes dentro da política. Foi muito elogiado pelo Zé Dirceu na última entrevista. Exatamente. É um herdeiro da escola justamente PCdista do Tancredo Neves, né, para a construção de pontes. E o Kassab tem feito isso. O Kassab tem estado com o Lula frequentemente, por exemplo. Né? Então, tem estado com o Lula frequentemente. Fazendo política, né, Lula? Voltando fazendo política. Aí está fazendo política. Aí fazendo a boa política. Que vai ser, sabe, eu acho, dificilmente eles vão sair juntos aí. Eu acho que a tendência é o Kassab sair por esse caminho de centro. Desculpa te interromper. Dificilmente. Agora, o fato de conversarem hoje ajuda num hipotético segundo turno do ano que vem e ajuda muito a governar, seja quem for o próximo presidente da República. Então, acho essa movimentação aí do Kassab, desses encontros aí,
com Lula, tudo isso, acho isso fundamental para a democracia brasileira. Não estou preocupado aqui com o resultado eleitoral. Gente, mas eu quero agradecer de novo aqui todo mundo, viu? César, Juraci, Maria Lúcia, Bernardo. Tá aí o Bernardo. Não, isso. E o Mauro Sampaio pergunta aqui. Mauro, Denilson, Cláudia, tá todo mundo, Sérgio, Cíntia. Poxa vida, obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente, fazendo comentário. Silvério, grande amigo. Que coisa boa, tá todo mundo aqui, conversa tá boa. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E vamos em frente. Vai lá, Lula. Não, o Mauro Sampaio pergunta, e o Datena? Que o Datena foi namorado pelo Ciro Gomes e tal, mas o Datena é candidato, na minha opinião, ao Senado ou ao governo de São Paulo. E, na minha opinião, pela União Brasil. Né? Se ele conseguir construir apoiando algum projeto presidencial, né? O Datena não vai se meter nessa construção. Né? Em minha opinião, hoje, aí vem a frase, que é uma frase esperta, consequente do Lula. Estão fazendo vestibular para a segunda via. Né? E é isso, tá certo. E nesse vestibular para a segunda via, tem um aluno aplicado, Rodrigo Pacheco. Né? Nesse momento, é o aluno mais aplicado nesse cenário. Tem um texto que fala isso aqui, né, Lula? Tem um texto que fala que mandando prestar atenção no Pacheco. E essa saída dele, essa semana ele anunciou, essa semana ele tomou uísque lá com o Ibanez aqui, na casa do Ibanez, teve lá um... Como ele é um jurista de quermesse, nem sei se ele bebe mesmo uísque. Ele pode fazer como o Tancredo, né? Que só leva até a boca, mas não bebe. O Tancredo não bebia. O Tancredo fingia que bebia. Veja a diferença que ele está fazendo lá no Senado. Ontem eu vi o Wellington Dias, governador do PT, do Piauí, nessas negociações em torno de ICMS, de combustível, o Wellington dizendo: o Senado é muito diferente da Câmara. Sabe? Então, ali o Rodrigo Pacheco é apoiado pelo PT, foi apoiado pelo PT para a presidência do Senado. Tem uma política diferente no Senado. E a última coisa que eu faço, Lula, para não te interromper mais, o Humberto Costa, ontem falando na entrevista lá para a gente também, dizendo que, como a CPI conseguiu resolver politicamente tudo, eles não colocaram os projetos partidários à frente, eles colocaram o projeto de resolver bem a CPI, e como isso pode ser importante para o futuro, para ajudar a amenizar a tensão política no Congresso. Como a CPI, aquelas pessoas envolvidas na CPI podem ajudar a melhorar o ambiente político daqui para frente. Eu acredito nisso. A CPI foi um fato extraordinário na história recente do Brasil, um dos mais extraordinários. Sim. Você levantou isso já há algum tempo, né? Mais cedo. Mas, e tudo isso que a gente está falando é o quê? Política. Jogo político. E qual é o princípio que nos levou a criar esse programa, que nos trouxe criando, né, que é uma das vigas mestras desse programa? Fora da política não tem solução. A gente precisa da política. A política é imprescindível. E a política só existe com políticos. Então, e quem foi que professou o discurso da antipolítica? Foi essa extrema-direita. Essa extrema-direita que está desmontando o país a marretadas e a picaretadas. Né? Então, nunca é tarde lembrar. A gente esteve certo. E aí, vou falar de Minas de novo. Né? Perguntavam... para Tancredo, quando tinha alguma posição muito complicada, muito que precisava de um posicionamento. Tancredo, aonde você está? Aonde eu sempre estive. Né? Eu estou aonde sempre estive. Minas está aonde sempre esteve. Né? Então, nós estamos aonde sempre estivemos, com a política, acreditando firmemente que democracia não tem atalho, que o jogo democrático é esse. E eu quero te falar que você lançou luz sobre um tema que vale a pena ser esmiuçado e que eu acho que a gente tem que observar melhor para segunda-feira, que é
essa discussão, a quem serve essa divisão da esquerda dentro do Congresso a partir do projeto de contenção da proatividade, muitas vezes ilegal e antipolítica, do Ministério Público. Tá? E, se o resultado disso for a aprovação, mesmo que de maneira torta, da PEC original, né, que é do Paulo Teixeira, para contenção, né, e para recriação, né, de regras dentro do CNMP, pode ser melhor. Agora, ficar reduzindo a discussão política a esse debate estéril vai levar ao carimbo, sim, que é o que eles querem, tá? Da esquerda ser amiga, ser a esquerda gostar de sistemas de fraude, de corrupção. E talvez isso esteja muito oportuna a tua observação, em linha com o ressurgimento que tentaram fazer da candidatura do Moro, que eu não acredito, né, nas últimas semanas. Tem a ver, sim. Tem a ver, mas eu não acredito nesse ressurgimento. Tanto que o site O Antagonista contratou uma pesquisa do CIPEC, né, que é o Centro de Instituto, o Centro de Pesquisas e Comunicação de Pernambuco, e para ver quem era melhor, Moro, Lula ou Bolsonaro. E aí deu o Lula com 49%, né, das intenções, e o antagonista teve que publicar essa história. Então, Lula, é isso. Deixa eu só fazer uma saudação também para Maria Tinda, que eu não vi aqui, que está aqui também, avisando, que está aqui também. Então, muito bom, legal. Obrigado, Maria. Com você, Lula. Desculpa aí, antes que eu esqueça. Não, maravilha. Mas então é isso, meu mano. Eu acho que segunda-feira a gente tem que esmiuçar essa sua jogada de luz, essa sua avaliação. Muito boa observação, né? E muito obrigado a quem ficou aqui até agora, a quem entrou no canal, a quem se filiou ao canal, né? Façam suas inscrições nos canais da mídia digital independente. Somos nós aqui na Plataforma Brasília, né? Na TV 247, que nos retransmite, que nos reproduz aos sábados de manhã, né? Na TV Democracia, na TV Fórum, né? Estamos lutando de maneira diária e constante para criar e viabilizar esses canais de comunicação da mídia digital independente. Mano, obrigado, e obrigado a quem seguiu conosco até aqui. Obrigado, Lula. Obrigado, pessoal. Até segunda. Fico muito feliz com essa interação aqui, viu, gente? Vamos em frente, continuem com a gente. Segunda-feira a gente continua a conversa sobre política, que é só o que a gente sabe falar por aqui. Abraço grande para todo mundo. Obrigado. Abraço, até logo, até mais.